O autismo, explicado no formato profundo de uma composteira. O canto do pátio. Plano fixo de uma composteira de madeira envelhecida em um canto sombreado do pátio escolar. Composteiras que escutam. A inclusão de alunos com transtorno do espectro autista como política pública emergente nas escolas. No canto esquecido de um pátio escolar, onde a luz nunca chega por completo. Existe uma composteira, camadas sobre camadas. Restos de frutas, folhas mortas, cascas descartadas. Tudo o que já foi útil, mas agora parece sem valor. Aqui, no silêncio úmido da decomposição, algo invisível acontece. Transformação. Olhe ele aí, com suas pequenas mãos, depositando cascas de laranja na composteira. Mas esta história não é sobre decomposição. É sobre transformação e recomposição. E sobre um menino chamado Yuri, que processava o mundo exatamente assim, em camadas. Hoje nós iremos falar sobre o Yuri. Transição para a sala de aula. Luz fluorescente dura. Yuri, 8 anos, sentado sozinho, próximo à janela. Ele observa os padrões de sombra das folhas projetados na parede. Seus dedos traçam linhas imaginárias no ar. Yuri era intenso, falante demais para alguns, silencioso demais para outros. Suas perguntas não seguiam roteiros sociais. Suas respostas vinham, às vezes, em espirais. Ele não via o mundo linearmente. Ele via camadas. Os olhos de Yuri, refletindo a luz, pupila dilatada, som ambiente, muda todo o cenário. Vozes da sala se tornam ecos distorcidos, como debaixo d'água. Processamento sensorial atípico. O som da cadeira arrastando não era apenas som. Era vibração na pele, pressão no peito, interferência no pensamento. A luz fluorescente não era apenas luz, era pulsação invisível, frequência que ninguém mais sentia, mas que estava lá. Yuri cobre os ouvidos. A professora se aproxima com expressão de impaciência, e quando o mundo ficava denso demais, quando todas as camadas se sobrepunham ao mesmo tempo, aí ele se distanciava. Não por escolha, mas por sobrevivência. A pergunta inicial é: o que acontece quando uma mente processa o mundo de forma diferente? Mas a estrutura ao redor exige conformidade? O que acontece quando a escola, a família, a sociedade esperam linearidade de quem pensa em espirais? Esta é uma investigação sobre autismo, não sobre correção, mas sobre compreensão e sobre como uma composteira pode nos ensinar mais sobre inclusão do que qualquer manual técnico. Eu sou a composteira e vamos conversar novamente. Sou formada por camadas e tenho muitos nutrientes para compartilhar, porque aqui, no canto esquecido do pátio, nada é descartável. Tudo tem função, quando respeitado em seu tempo. Vamos iniciar com o processo da escola, a escuta, como tecnologia e equidade. Sala dos professores, mesa longa, rostos cansados. João entra calmo e sem apresentação grandiosa. Ao lado, Maria, com caderno e planilhas. João não chegou com slides motivacionais, nem com jargões pedagógicos vazios. Ele chegou com uma pergunta. Vocês escutam seus alunos ou apenas ouvem? Não entendi o que ele está perguntando. A diferença entre ouvir e escutar é a mesma entre ver e observar. Ouvir é passivo ou um ato fisiológico, mas automático ou superficial. Escutar é ativo, intencional, profundo. É ouvir com atenção, intenção de compreender, interpretar e processar a informação. E escutar uma criança autista exige reconfiguração completa do sistema de referência. João distribui pranchas de comunicação com emojis. Professores observam com ceticismo porque Pedro falava, mas nem sempre com palavras que as escolas reconheciam como válidas. Ele se comunicava através de repetições que não eram tics, mas âncoras cognitivas, movimentos que não eram agitação, mas regulação sensorial, silêncios que não eram ausência, mas processamento interno. Eu adoro essa comunicação. Dedos de criança apontando para emoji de confuso. João criou o projeto Escola que Escuta, não como metodologia rígida, mas como tecnologia de escuta ativa. Pranchas de emoção, formulários digitais de autoavaliação, oficinas onde professores jogavam, criavam e choravam. Porque escutar, de verdade, dói. Dói perceber quantas vezes ignoramos sinais.
Quantas vezes rotulamos comportamento sem investigar realmente cada causa? Padrões cognitivos invisíveis de Yuri, agora com 14 anos. Cérebro humano com conexões neurais ascendendo em padrões não lineares. Algumas rotas são mais longas, mas chegam ao mesmo destino. Autismo não é déficit de processamento, é diferença de processamento. Yuri não pensava mais devagar. Ele pensava em camadas simultâneas, enquanto outros alunos seguiam A, B, C. Yuri processava A, D, B, F, C e chegava na mesma conclusão. Às vezes, em conclusões que ninguém mais havia considerado, igual nas terapias. Terapeuta mostra imagem de rosto feliz. Yuri não responde. Reconhecimento facial, uma das áreas onde o autismo é frequentemente medido. Mas o que significa quando alguém não olha nos olhos? Para a neurociência típica. Déficit de conexão social. Para Yuri, sobrecarga de informação. Um rosto humano contém centenas de microexpressões simultâneas. Olhos, sobrancelhas, boca, tônus muscular. Yuri não ignorava essas informações. Ele as processava todas de uma vez. E isso era exaustivo. Lado esquerdo mostrava rosto neutro. Lado direito mostra a mesma face com overlay de dados. Tensão muscular, dilatação pupilar, movimento labial sutil. Então ele desviava o olhar, não por desinteresse, mas para regular a entrada de dados. A compostagem familiar, casa simples, mesa de jantar, pais de Yuri sentados com ele. Silêncio denso. Yuri balança suavemente para frente e para trás. A família é o primeiro ecossistema, igual a toda composteira. Precisa de equilíbrio, matéria orgânica, oxigênio, umidade, tempo. Nos primeiros anos, a família de Yuri estava desequilibrada. Muita ansiedade, pouca escuta. Expectativas que não cabiam na realidade. Mãe de Yuri fecha os olhos. Respira fundo. Pai anota algo em caderno para aprender. Mas João não trabalhou só com a escola. Ele trabalhou com a rede família, clínica, igreja, todos os espaços onde Yuri existia, ensinando algo simples, mas revolucionário. Uma fala repetida pode ser uma oração secreta, uma rotina rígida pode ser sinal de segurança. Um dia difícil pode ser apenas um dia difícil. Família agora janta junta. Yuri ainda balança, mas os pais não intervêm. Eles simplesmente estão presentes. Eles pararam de tentar consertar Yuri. Aprenderam, mudaram a abordagem e começaram a cultivá-lo, como se cultivam plantas raras, respeitando sua natureza, seu ritmo, suas necessidades únicas. Aprenderam com a composteira a trabalhar com equidade e design thinking. O irmão no espectro. Irmão mais velho de Yuri, 14 anos, em frente ao computador. Tela mostra aplicativo de organização visual, criado por João. Yuri tinha um irmão, também no espectro, também invisível para o sistema, porque ele funcionava bem. Tirava notas medianas, não causava problemas. Na tela do aplicativo, tarefas organizadas por cores, ícones visuais, cronômetros. Mas por dentro, caos total cognitivo e silencioso. Dificuldade em priorizar, em estimar tempo, em processar sequências abstratas, até que João criou um aplicativo, não para corrigir funções executivas, mas para externalizar o que a mente dele já fazia internamente, só que de forma invisível para o mundo. Irmão de Yuri agora trabalha em gráfica. Ele organiza cores de impressão com precisão milimétrica. Chefe observa, impressionado. 6 meses depois, ele foi aproveitado por uma gráfica que valorizava a neurodiversidade, não apesar de sua forma de pensar, mas por causa dela, seu hiperfoco, sua percepção de padrões, sua obsessão por precisão, características que, antes, eram vistas como sintomas. Agora, eram competências admiradas por todos em forma de exemplo. A política pública nasce da terra. João apresenta, na sala de reunião municipal, dados em projetor, gestores assistem. Alguns anotam. Escolas começaram a procurar João. Depois, redes inteiras de ensino. O projeto Escola que Escuta deixou de ser experimento e virou política pública emergente. Mas não nasceu de gabinete. Nasceu da escuta ativa da comunidade. Como toda transformação genuína,
professores aplicando pranchas, crianças autistas interagindo e pais em rodas de conversa. E a composteira? Ela continuou lá no canto do pátio, recebendo tudo que lhe davam: restos, sementes, dúvidas, esperanças, porque ela sabia algo que muitos ainda estavam aprendendo. Nada é descartável quando você entende sua função no sistema. Yuri, agora com 12 anos, na mesma sala de aula, mas agora ele está em pé, apresentando um trabalho sobre compostagem para a turma. Ele fala com segurança e do jeito dele. Yuri ainda processa o mundo em camadas. Ainda sente a luz fluorescente pulsar. Ainda precisa de pausas sensoriais. Ainda pensa em espirais. Yuri, sorrindo sutilmente, enquanto explica o ciclo de decomposição. Mas agora ele tem uma escola que escuta, uma família que cultiva, uma sociedade que lentamente está aprendendo que diversidade não é problema a ser resolvido, é potencial a ser cultivado. Agora, a composteira virou substrato orgânico, está cheia de plantas pequenas, brotando, e nós aprendemos com o Yuri que a compostagem é lenta, mas é certa. Ela não se apressa. Ela colhe. Ela não rotula. Ela transforma. Ela não despreza o diferente. Ela entende que é justamente na mistura que nasce aquilo que chamamos de harmonia. A arte, com tecnologia, mas escuta ativa. Todos nós podemos fazer a nossa parte. A composteira recebe os resíduos, processa ao seu tempo e entrega a joia com um valor inestimável. Autismo não é deficiência, é diferença de processamento. E toda diferença, quando escutada, se torna semente que haja tempo, escuta e comunhão, para que cada mente floresça no seu próprio ritmo, no seu próprio padrão, nas suas próprias camadas. O sonho das famílias que vivem o autismo é simples. Autismo, explicado de forma profunda, ele captura tudo o que você faz. Profundidade, investigação, reflexão crítica, conteúdo técnico e o viés, que todos os resíduos de dor virem raízes de pertencimento, que a neurodiversidade não seja apenas tolerada, mas cultivada com intenção, que haja tempo, escuta e comunhão, para que cada mente floresça no seu próprio ritmo, no seu próprio padrão, nas suas próprias camadas. Entender essas camadas, com arte, com tecnologia mais escuta ativa, é a nossa contribuição. E se você chegou até aqui, é porque você também acredita que vale a pena escutar. Inscreva-se para mais narrativas sobre neurodiversidade. Se você busca compreender o autismo com maturidade cognitiva, pensamento sistêmico dentro da atmosfera da equidade, este é o seu lugar. A composteira já nos ensinou, e agora é somente praticar. Aborde uma pessoa neurodivergente, criança, jovem ou adulto, próxima a você. Ao conversar e identificar seu hiperfoco, você descobrirá um vasto universo de aprendizado e equidade para explorar. Este intercâmbio vai além da simples identificação de um interesse. É um convite para desmantelar preconceitos e a rígida norma do padrão, revelando que a genialidade e a paixão residem na diversidade de pensamentos e percepções. Ao mergulhar na profundidade e na intensidade do hiperfoco, seja ele em física quântica, história medieval, catalogação de trens ou padrões abstratos, você não apenas aprende sobre o tema, mas absorve um novo modelo de concentração e dedicação pura. Uma lente única que questiona a superficialidade e a pressa do mundo neurotípico. Praticar a equidade, nesse contexto, significa criar ativamente um ambiente onde essa intensidade não seja vista como peculiaridade a ser corrigida, mas como um superpoder a ser celebrado e integrado, enriquecendo a sociedade com perspectivas inexploradas e soluções inovadoras. É a prova de que a inclusão é uma via de mão dupla, onde todos ganham ao celebrar as diferentes arquiteturas cerebrais. Este vídeo é uma composteira de ideias. Deixe seu comentário, pois ele é matéria orgânica para novos conteúdos. Este é um canal dedicado a decodificar o autismo através de narrativas profundas, reflexivas e investigativas. Aqui, autismo não é limitação, mas sim é código. Combinamos psicologia, neurodiversidade, filosofia e inteligência artificial para revelar o que sempre esteve oculto. Obrigado. A arquitetura da percepção, o portal para os mundos internos. Apresentação do canal Arte
com tecnologia, mas escuta ativa. A promessa de uma jornada para a compreensão do autismo que evita o superficial e o rótulo. A composteira, que não é lixo, mas é transformação. O processo, as analogias da exclusão social e da intensidade sensorial. O que é autismo? A pedra angular da neurodiversidade. Uma doença ou uma forma de ser e existir. O processamento sensorial. A chave oculta. O filtro quebrado. Explicação detalhada do processamento sensorial da pessoa que está dentro do espectro autista. O mundo neurotípico em volume 5, mas o mundo autista está em volume 10. O neurodivergente vive com muita sobrecarga e hipossensibilidade. O trigger do sino escolar como ataque físico. A necessidade de toque forte para sentir. O autismo como comportamento analisado tem um resultado direto através da sobrecarga sensorial, não como teimosia ou desinteresse. O desvendamento do espectro realmente não é uma linha, mas um círculo de cores. Discussão sobre a amplitude e a variabilidade do espectro autista. Como dois indivíduos no espectro podem parecer totalmente diferentes. A transição do termo para transtorno do espectro autista para a neurodiversidade. Abordar a função dos critérios diagnósticos, manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais e a classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, mas devemos focar na experiência de vida. Mentes em foco e padrões. Analisar a cognição autista, padrões cognitivos, hiperfoco e os mundos internos do autismo. A lógica da neurodiversidade, padrões cognitivos do autismo. Exploração do pensamento sistêmico. A atração por regras, ordem e a dificuldade com ambiguidades sociais. Teoria da coerência central fraca, forte, como a mente autista se concentra nos detalhes. Coerência central fraca e como isso leva a um processamento de informações superior em certas áreas. Coerência central forte, hiperfoco, o superpoder da imersão. O que é e como se manifesta detalhamento do hiperfoco, autismo como uma necessidade de controle e uma fonte de prazer intenso. Os benefícios, domínio de áreas, contribuições científicas e artísticas, versus o custo, negligência de necessidades básicas, exaustão, dificuldade de transição. O hiperfoco de Yuri, conectar a paixão por sistemas complexos da composteira, composição com o conceito de hiperfoco. A geografia dos mundos internos. No mundos internos do autista, pode ser extraído a rica e complexa vida do interior que ninguém percebeu ainda. O refúgio na imaginação, nos sistemas de lógica e nas interações previsíveis. A relação entre mente e linguagem. A dificuldade em traduzir pensamentos internos para a comunicação verbal, discurso e pensamento em descompasso. Honestidade radical. A característica de buscar a verdade lógica, muitas vezes resultando em comunicação socialmente inadequada. A psicologia da diferença que nos leva a caminhos diversos. Análise das abordagens terapêuticas, ABA, TCC, etc., sob a ótica da neurodiversidade. O foco deve ser na qualidade de vida e na adaptação, não na cura ou na eliminação de características autistas. Por que o autismo na psicologia moderna deve apoiar a inclusão da neurodiversidade em vez de buscar a normatização? Aquela pequena escola virou exemplo. Professores passaram a escutar com intenção. Gestores começaram a planejar com afeto. E a terra da inclusão, ficou fértil. Ela traz a esperança de que um dia todos nós seremos férteis e daremos frutos, cada um ao seu tempo. João foi chamado para apresentar sua proposta em outras escolas, em redes, em municípios. O projeto virou política pública. Não nasceu de um gabinete, mas da escuta ativa da comunidade, como tudo que é verdadeiramente transformador. E eu continuo aqui, no mesmo canto do pátio, recebendo tudo que me dão, os restos, as sementes, os choros, as alegrias e o tempo, para processar tudo, transformando em fertilidade. Porque sei que tudo isso é a matéria-prima que precisamos para uma nova vida. Assim como Yuri, que hoje é protagonista da própria história. Ele fala, ele ensina, ele espalha adubo de empatia por onde passa. O sonho das famílias é terra boa. A compostagem é lenta, mas certa. Ela não se apressa, ela acolhe. Ela não rotula, ela transforma. Ela não despreza
o que é diferente. Ela entende que é justamente na mistura que nasce a harmonia. O sonho das famílias que vivem o TEA, como a de Yuri, é simples como a minha missão: que todos os resíduos de dor virem raízes de pertencimento, que a diversidade não seja apenas tolerada, mas cultivada com amor, que haja tempo, escuta e comunhão, para que todo mundo floresça no seu ritmo. Se você gostou do nosso material, faça a sua inscrição no canal, deixe seu like e um comentário sobre o que mais te impactou. Obrigado.